dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Stacey Stites e o Rodney Reed. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre assédio sexual, estupro e sobre um corpo ser tratado de maneira errada pela polícia. É complicado, mas enfim, vamos ver, vamos com calma, ok? Ok, Stacey Stites. Ela nasceu em Giddings, no Texas, nos Estados Unidos, e ela tinha 19 anos de idade e trabalhava em um supermercado chamado H-E-B. No primeiro turno do dia, ela acordava às 3 horas da manhã para trabalhar todos os dias. A Stacey vivia com seu noivo, um policial chamado Jimmy Finnell, no mesmo prédio em que a mãe dela vivia, e elas eram muito próximas, ela e a mãe. Elas almoçavam juntas todos os dias. Depois do trabalho, a Stacey sempre ia até a casa da mãe e as duas almoçavam juntas. O casamento da Stacey com o Jimmy seria em maio de 96. Porém, no dia 23 de abril de 1996, a Stacey desapareceu. Ela sumiu. Ela saiu de casa às 3 da manhã para trabalhar e nunca chegou ao supermercado. Ela e um colega de trabalho sempre se encontravam no estacionamento antes de abrir as portas do mercado, por precaução, por segurança, já que ainda estava escuro. Eles se encontravam juntos no estacionamento e iam juntos até o mercado para abrir as portas. Mas naquele dia, no dia 23 de abril, ela simplesmente não apareceu. Ele achou que ela estivesse doente ou só atrasada, então abriu as portas sem ela mesma. Ele abriu o mercado sozinho. Naquele dia, de acordo com o Jimmy, ele levaria a Stacey para o trabalho, porque precisaria do carro naquela manhã. A mãe dela ofereceu a carona para ela, para que ele não precisasse acordar às 3 horas da manhã, mas ele recusou. Ok. Porém, no meio da noite, ele mudou de ideia e disse que a esposa devia levar o carro sozinha. A Stacey acordou, saiu para trabalhar com a caminhonete vermelha do marido e desapareceu. O carro, a caminhonete vermelha, foi encontrada às 5h30 da manhã no estacionamento de uma escola, trancado, e as chaves não estavam lá. Eu, sinceramente, não sei onde estavam as chaves do carro. Eu sei que elas foram encontradas eventualmente, mas eu não faço ideia de onde elas foram encontradas. Um policial que fazia a ronda anotou a placa porque achou estranho que tinha um carro às 5h30 da manhã parado na frente de um colégio e achou que poderia ser um carro roubado. E tinha um pedaço de um cinto jogado do lado de fora do carro e o banco do passageiro parecia estar muito inclinado, que também era estranho. Muito reclinado, desculpa. Mas ninguém tinha reclamado de uma caminhonete vermelha roubada, então ficou por isso mesmo. Até que, às 7 horas da manhã, a Stacey ainda não tinha chegado no trabalho. Então, o seu colega ligou para a mãe dela. A mãe dela não sabia onde ela estava, ficou preocupada e ligou pro Jimmy. O Jimmy estava dormindo, ele atendeu o telefone, soube do sumiço da esposa e saiu correndo para procurar por ela. A Carol logo ligou para a polícia para comunicar o desaparecimento da filha. Enquanto isso, o Jimmy foi com o carro da sogra até o supermercado para ver se a Stacey estava em algum lugar no caminho, se ela tinha sofrido algum acidente ou alguma coisa assim, em algum lugar da estrada, sabe? Mas ela não estava em lugar nenhum. Às 9 horas da manhã, o Jimmy, sendo policial, como eu disse, o Jimmy era policial, ele soube que o seu carro estava no estacionamento da escola e as investigações começaram. A caminhonete foi guinchada para ser levada a um laboratório forense, mas antes eles deixaram que o Jimmy olhasse lá dentro, por fora. Ele não permitiram que ele abrisse as portas. Ele olhou por fora, pelo vidro da janela, para ver se tinha alguma coisa que ele achava estranho. Ele disse que um dos sapatos da Stacey estava lá dentro, assim como parecia ter um líquido no tapete do carro, e ele achou que podia ser saliva. A caneca de café da Stacey, que ela levava todo dia de manhã para tomar café no caminho, costumava ficar no porta-copos e não estava lá, e o Jimmy disse que viu pedaços dela no chão do carro também, como se ela tivesse sido quebrada. Ele também achou estranho que o banco estava super inclinado, assim como outro policial disse, e que o cinto de segurança ainda estava preso na trava. A Stacey, ela era uma mulher magra e baixinha, então ela poderia sim ser puxada para fora do carro sem tirar o cinto de segurança, mas isso seria bem difícil, sabe? Mesmo ela sendo uma mulher
pequena. Não seria divertido, sabe? Seria bem complicado, mas era possível. Um pedaço de cinto encontrado fora do carro pertencia, sim, a Stacy. E dentro do carro foram encontradas impressões digitais e DNA. Essas impressões digitais e esse DNA foi, é claro, analisado. E todos foram confirmados como sendo ou da Stacy ou do Jimmy. Às 15 horas da tarde do mesmo dia, no dia 23 de abril, o corpo da Stacy foi encontrado ao lado de uma estrada de terra a 11 quilômetros da cidade de Giddings. Ela estava de barriga para cima, seminua. O zíper das suas calças estava quebrado. A calcinha havia sido movida, mas ainda estava vestida. Ela ainda estava. Sua blusa do uniforme foi encontrada por perto do corpo, em cima de um arbusto. Ela só estava usando um sapato, porque o outro estava dentro do carro, mas a meia ainda estava no pé dela e estava totalmente limpa. As meias dela estavam limpas, brancas, indicando que ela não andou naquela terra nem no asfalto sem o seu sapato. Provavelmente foi morta dentro do carro ou perto do carro a ponto de não sujar as meias. Os policiais foram péssimos nessa cena de crime, eu já vou dizer agora. Eles não tomaram cuidado ao separar as evidências, eles não usaram luvas, e quando a mídia apareceu, eles cobriram a Stacy com um lençol verde. Só que esse lençol não era limpo, não era um lençol usado pra cobrir o corpo, pra, segurar as evidências. Não, era um lençol qualquer que tava no carro de alguém. Ou seja, eles contaminaram muito mais o corpo, contaminaram totalmente as evidências. Eles não checaram a temperatura do corpo, nem a lividez, nem coisas que indicam o horário da morte, sabe? E podem ser alteradas com o transporte do corpo. Ela foi movida às 8 da noite, porém ela só chegou ao necrotério às 11 horas da noite. O que aconteceu com ela nessas 3 horas, não sabemos. A polícia, quando entregou o corpo ao legista, disse que eles tinham removido as roupas dela na cena do crime, o que também não é protocolo. E a necrópsia revelou que a Stacy faleceu por conta de um estrangulamento. Muito provavelmente ela foi estrangulada com o cinto que foi encontrado ao lado da caminhonete. Houve, sim, abuso sexual. Todas as roupas dela foram removidas e depois ela foi vestida novamente, depois da sua morte. O agressor, provavelmente, a teoria é de que o agressor tirou as roupas dela pra estuprá-la e aí a matou. E aí, quando levou ela até a estrada de terra onde ela foi encontrada, ele vestiu ela novamente ali. Mas não estava muito preocupado, não botou a camiseta, não botou as calças direito, o zíper estava quebrado, ele não estava nem aí, ele só vestiu de novo e saiu. Foi encontrado sêmen, muito pouco sêmen dentro dela, mas o suficiente para indicar que houve atividade sexual há menos de 26 horas. Mas isso foi nos anos 90, né? Informações mais recentes concluem que não, que os espermatozoides podem sobreviver dentro do corpo da mulher durante dias, o que me deixou bem assustada, pra ser sincera. Eu fiquei meio... dias? Ok. Jimmy confirmou que ele e a Stacy não fizeram sexo na noite anterior, mas como eu disse agora, atualmente foi confirmado que é possível o espermatozoide ficar lá durante dias. As unhas da Stacy estavam super curtas, a ponto do legista não conseguir encontrar nenhuma evidência embaixo delas, porque elas estavam curtíssimas. Elas provavelmente foram cortadas pelo agressor, o que para muitas pessoas não fez o menor sentido. Se ele ia deixar sêmen dentro dela, ele não usou camisinha, mas aí ele achou que seria importante cortar as unhas dela. Eu criei essa estranha teoria de que talvez ele gostasse de unhas e cortou as unhas dela porque ele queria guardar as unhas dela, sabe? Existem pessoas assim no mundo, então vai ver que ele queria fazer isso, sabe? E foi confirmado que ela não ruía as unhas, tá? Porque podia ter sido que ela simplesmente ruía as unhas com frequência e as unhas dela estavam sempre totalmente curtas. Mas não, ela não ruía as unhas. No lado direito do seu rosto e no seu seio direito haviam marcas de queimaduras que pareciam ter ocorrido após a morte. Havia também arranhões na sua barriga, hematomas na sua perna esquerda, assim como uma queimadura de cigarro também no corpo dela, e todos esses ferimentos ocorreram após a sua morte. O legista notou que algumas das marcas no corpo dela não estavam presentes quando ela foi encontrada, que nas fotos da cena do crime ela não tinha alguns desses ferimentos que o legista encontrou
agora querendo dizer que ela sofreu alguns desses hematomas enquanto estava sendo transportada pela polícia até o necrotério. A polícia, é claro, começou entrevistando todo mundo que conhecia a Stacy. O supermercado onde ela trabalhava ofereceu uma recompensa de $50 mil para quem tivesse mais pistas. 28 suspeitos em potencial foram identificados. Todos eles deram amostras de saliva e sangue para a polícia, mas nenhum deles bateu com o sêmen encontrado. E depois de um tempo, eu vou falar melhor sobre isso depois, porque é uma coisa que eu precisei compreender bem o que a pessoa quis dizer com aquilo. Mas aparentemente podia ter o sêmen de mais de uma pessoa dentro dela. O Jimmy foi interrogado, ele deu amostras de DNA, foi testado, mas como ele vivia com a Stacy, é claro, a probabilidade de ter o DNA dela, mas a probabilidade de ter impressões digitais dele e o DNA dele no corpo dela era gigante, já que os dois viviam juntos, os dois eram noivos. Fica complicado, mas o sêmen não era dele. Mas a gente já vai falar sobre esse não era dele, justamente porque podia ser mais de uma pessoa, enfim. Ele fez 2 testes do polígrafo e ele falhou nos 2. Ele mentiu todas as 2 vezes. Por isso, ele resolveu contratar um advogado e a partir daí ele ficou em silêncio. Mas o principal álibi do Jimmy, é claro, é que ele estava dormindo e não teria como voltar para casa depois de deixar a caminhonete no estacionamento. Ele demoraria mais de 3 horas para voltar para casa andando e receber aquela ligação às 7 horas da manhã, da mãe da Stacy. Mas, é claro, existe a possibilidade de alguém ter dado uma carona pra ele, até um amigo policial ter dado uma carona pra ele e ter levado ele pra casa a tempo de parecer que ele estava dormindo às 7 da manhã, sabe? Caronas existem. Policiais que mentem pelos seus amigos existem, então. Os policiais nunca fizeram nenhuma busca na casa da Stacy e do Jimmy, na bolsa dela, não no quarto dela, não, nada. Nunca fizeram nenhuma busca na casa do casal. E o Jimmy vendeu a sua caminhonete logo depois que ela voltou do laboratório. Por que, Jimmy? Pra que a pressa? Pra que a pressa, Jimmy? Vendendo uma prova do assassinato da sua esposa, ou melhor, noiva. Por quê? Tem outro nome no título desse vídeo, né? Tem outro nome. Quem é Rodney Reed? Rodney Reed foi acusado de assédio sexual em 1995. Uma ex-namorada dele o acusou, porém ela se negou a testemunhar na frente de um júri contra ele e as acusações foram descartadas. As amostras de DNA, nesse caso pertencentes ao Rodney Reed, foram comparadas com as da Stacy Stites. Por quê? Não sabemos. Não sabemos de onde veio a ideia de comparar o DNA que estava dentro da Stacy ao DNA do Rodney, mas eles fizeram isso e era o DNA dele? Mais ou menos. Existe um cromossomo presente em 99,8% das pessoas negras, que excluía totalmente a possibilidade do sêmen encontrado na Stacy pertencer a um homem negro, mas existe esse 0,2%. Né? Esse 0,2% os negros não têm, o Rodney não tinha esse cromossomo. Ele fazia parte desse 0,2%. A probabilidade daquele sêmen não pertencer a ele era aparentemente 1 em 48 milhões. E foi a partir dessa probabilidade que eles decidiram que era sim o sêmen do Rodney Reed. Mas, perfeitamente, 100% não batia com o DNA dele. É aí que eu quero chegar, tá? Existia uma enorme probabilidade de ser o sêmen dele? Sim, e depois a gente já vai falar sobre isso mais um pouco. Mas não era 100%, sabe? Não batia 100%. Ok. O Rodney foi preso em abril de 97, acusado de estupro e assassinato da Stacy Stites. Ele disse várias vezes que não sabia quem ela era e que nunca tinha visto essa mulher na vida. O Rodney foi acusado de estupro e pedofilia várias vezes na vida dele, mas ele nunca havia sido preso por causa disso. E eu não vou chegar nesse mérito, tá? Ele não era, claro, ele não era um cidadão exemplar, ele não era uma pessoa maravilhosa, mas o que eu tô querendo dizer aqui é que ele nunca foi preso. Pronto, só aí que eu queria chegar mesmo. O julgamento do Rodney começou em 98. Ele teve direito a 2 advogados que tiveram 2 meses apenas para se preparar para esse julgamento e aparentemente, pelo que eu entendi, eu não sabia disso,
Mas pelo que eu entendi, isso é pouquíssimo tempo para 2 advogados se prepararem para um caso, principalmente em um julgamento que tem a pena de morte como objetivo. O objetivo da acusação era que ele tivesse pena de morte. Pelo que eu entendi, 2 meses é muito pouco tempo para eles se prepararem para essa defesa. Os advogados de defesa usaram os argumentos de que o DNA não era 100% do Rodney e que o Rodney tinha sim um caso com a Stacey e por isso parte do material dentro dela podia ser dele. Pois é, ele mentiu. Ele conhecia muito bem a Stacey, os dois estavam tendo um caso juntos e ele sabia que seria péssimo para um homem negro no Texas estar tendo um caso com a noiva e futura esposa de um policial branco. Então ele guardou o segredo. No momento que ela morreu, ele guardou o segredo. Mas e essa ideia de que parte do sêmen dentro dele era dela? Bom, quando uma pessoa, né, uma mulher, nesse caso, faz sexo com mais de um parceiro, casualmente, consentindo, nesse caso também, ela fez sexo com mais de um homem, né, sem camisinha, esse material de homens diferentes vai se misturar, eu sei que é meio nojento, vai se misturar dentro dela, vai ficar lá, entendeu? Não quer dizer que ela não tenha boa higiene, porque não dá pra se limpar dentro do útero, sabe? Tipo, fica lá. Enfim, se a Stacey tinha relações com o Rodney e tinha relações com o Jimmy e fez essas duas coisas na mesma semana, os 2 materiais ali sobreviveram dentro dela durante aquela semana, entendeu? E aí, eventualmente, houve um terceiro homem que a estuprou, né? E deixou o seu material também dentro dela. E aí, esse material se misturou com o material dos outros 2 homens com quem ela fazia sexo. Entende o que eu digo? Por isso, parte desse DNA dentro dela poderia pertencer ao Rodney, assim como poderia pertencer ao Jimmy, mas não bateu com o DNA do Jimmy, porque não era o mesmo DNA, porque eram várias pessoas ali misturadas. Compreendem o que eu digo? O Rodney, ele sabia que a Stacey queria guardar segredo do relacionamento dos 2. Não só para se proteger, como para proteger ele. Ele era um homem negro no Texas. Ele sofreria muito se soubessem do caso dos 2. Ainda mais porque o noivo dela era policial. E quando ela morreu, ele sabia que se tornaria um suspeito no momento que dissesse que estava tendo caso com ela. Ele sabia, sabe? Ele já era... já havia sido acusado de estupro e de pedofilia. Ele sabia que dessa ele não escapava. Não escapava. Ele guardou o segredo, ele simplesmente não contou pra ninguém. A mãe dele confirmou que sabia do caso dos 2. E um primo dele confirmou um álibi, dizendo que os 2 estavam trabalhando em uma construção e que havia um supervisor trabalhando com eles naquela madrugada inteira que os 2 trabalharam durante uma construção. Mas os policiais não permitiram que nenhum membro da família do Rodney participasse do julgamento e testemunhasse a seu favor. Por quê? Também não sei. Não permitiram que nenhum membro da família dele testemunhasse a seu favor. No fim, ele foi considerado culpado e condenado à pena de morte. A sua execução foi marcada e adiada várias vezes, até que foi marcada para o dia 20 de novembro de 2019, ano passado. Porém, a possível inocência dele ficou óbvia para várias pessoas. Uma petição foi criada online para que fosse cancelada a execução dele. E graças a várias celebridades, inclusive a Kim Kardashian, por exemplo, ela falou muito sobre ele. A petição alcançou mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de assinaturas. A sua execução foi adiada novamente, porém o juiz ainda acredita que ele é sim culpado. E esse ano, o Rodney, aos 51 anos de idade, ele está preso há 22 anos e ele continua no corredor da morte, mesmo a sua inocência sendo quase óbvia para algumas pessoas. A maioria do público acha que é muito mais provável que a Stacey tenha sido morta pelo marido por ciúmes. E sim, faz muito mais sentido. Toda a possibilidade está aí do marido dela ter feito aquilo. A petição online continua existindo porque o Rodney continua no corredor da morte. Infelizmente, ela só pode ser assinada por pessoas que moram nos Estados Unidos. Então, se eu tenho alguém aqui que mora nos Estados Unidos, participe se você concorda que ele merece ser julgado novamente. O objetivo é que ele seja julgado novamente e que o Jimmy também se torne um suspeito. Por que só pessoas estadunidenses podem participar? Porque você requer o CEP estadunidense, e eu acho que como é um caso que acontece nos Estados Unidos, eles não querem que pessoas de fora dos Estados Unidos
participem. É um caso estadunidense, né? Eles querem que só cidadãos americanos participem. Então, tem que usar o seu CEP estadunidense. Se não for um CEP estadunidense, você não consegue assinar a petição. Eles pretendem alcançar 3.500.000 pessoas para que ele possa ter um novo julgamento. Então eu vou deixar o link aqui se você quiser participar, se você mora nos Estados Unidos ou se você tem parentes nos Estados Unidos, você acha que ele merece ser julgado novamente. E é isso, pessoal. Eu achei esse caso muito interessante e muito injusto, né, com o Rodney. Sim, ele não é um cara perfeito, ele fez muitas coisas erradas na vida dele, ele merece ser preso por algumas outras coisas, mas ele não merece ser morto por esse assassinato, entendeu? E ele já está preso há 22 anos, por uma coisa que ele aparentemente não fez. Muito obrigada por assistir até aqui, muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário e se você se inscreveu no meu canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo.